Capítulo 13. Pais dignos de imitação. Todos estamos familiarizados com o sarcasmo embutido no dizer: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quando desafiados, a primeira reação dos pais não deveria ser: vamos pôr um fim nisso, ou o pecado surgiu em nosso filho, precisamos arrancá-lo. Ao contrário, a primeira reação deve ser de, em oração, perguntar se o Senhor não está lhe revelando algo sobre o seu próprio comportamento e modo de vida. Ao perguntar onde foi que a nossa pequena Sally aprendeu isso, e supor que tenha sido de algum réprobo do parquinho no final de semana, pare e considere que talvez ela esteja aprendendo isso com você. Será possível que nessa situação Deus esteja segurando um espelho em sua frente, mostrando algumas coisas para que você dê início a correções ao arrepender-se de seus pecados? Consideremos alguns exemplos. Suponha que o filho se comporte mal à mesa e seu pai se irrite. O filho teve um mau comportamento, com certeza, e seu pai lhe disse para não ter essa conduta. Mas por que ele se comporta mal à mesa? Porque seu pai se comporta assim. Irritar-se com seus filhos à mesa é muito pior do que brincar com batatas usando uma faca. A palavra de Deus nunca diz nada sobre brincar com batatas usando uma faca, mas aborda a raiz do pecado que faz arrancar a cabeça do sujeito. O pai, então, desobedece à Bíblia e age de tal forma que humilha todos ali, incluindo a criança brincando com as batatas. Não é legal que crianças brinquem com a comida, mas porque são boas maneiras evitar esse tipo de comportamento. Entretanto, ficar irritado com maus hábitos manifestando hábitos ainda piores é uma coisa pior ainda. Eis um exemplo prático de um pai basicamente dizendo que maus hábitos à mesa são tolerados. As crianças nitidamente têm o problema de brincar com as batatas, mas os maus modos são absolutamente aceitáveis. Os pais acabaram de provar. Aqui vai um exemplo mais positivo. Em vez de dizer, vá ajudar a sua mãe a tirar a mesa, o pai deveria falar, venha, vamos ajudar a mamãe a limpar a mesa. Ele dá o exemplo. Não quero dizer que é sempre errado o pai mandar seu filho fazer algo. A vida não se faz possível a menos que as crianças recebam tarefas explícitas de vez em quando. Mas elas deveriam recebê-las após verem com frequência o exemplo dos próprios pais. Se há algo a aprender com esse pequeno livro, que seja o seguinte: pais tendem a rotular incorretamente aquilo que têm para ensinar. Se alguma vez na vida você já esteve em um estudo bíblico tentando se localizar na lição, enquanto todo mundo está em 1 Reis e você está em 2 Reis, então, quanto mais procura, mais estranho fica. A confusão toma conta se eles estiverem fazendo uma coisa e você outra totalmente diferente. Imagine o cenário. Suponha que um bebê esteja em frente a uma mesa de café de frente a você, desejando mexer num vaso. Suponha também que a criança tenha acabado de ficar mais ágil, mas você ainda não preparou a casa para torná-la à prova de bebês, e ele continua desejando tocar o vaso. Os pais então costumam imaginar o título da lição: Como não mexer em vasos, enquanto a verdadeira lição deveria ser intitulada Como não ficar irritado com o seu próximo. Com isso, você ensina seu filho a como não ficar irritado com o próximo, mesmo havendo contínuo desrespeito. Essa é a verdadeira lição. Como Deus nos ensina? Oséias 11:3 diz que Deus ensinou Efraim a andar conforme um pai ensinaria um filho pequeno, permanecendo atrás dele e segurando seus braços. É assim que ensinamos nossos filhos a andar quando eles começam a pegar mobilidade. O que está acontecendo? Quando você está neste cenário, do outro lado da mesa de café, de frente para seu filho, o seu trabalho não é ensinar a criança a ser criança. Às vezes pensamos que há alguma coisa errada com o nosso filho,
pois ele deseja tocar o vaso e devemos transformá-lo em alguém que não deseja tocar o vaso. Mas a sua tarefa não é ensinar a criança a como ser criança. A criança já sabe como ser criança. Você não está ensinando os seus filhos a serem crianças. Você, na verdade, deve ensinar seu filho a tornar-se um adulto. Por essa razão que, quando interagindo com seu filho, que está do outro lado da mesa, você deveria olhar para o futuro com os olhos da fé e enxergar seu filho como já estando onde você mesmo está agora, e seus netos no lugar dele. E, sendo a vez dele, como ele saberá lidar com o próprio filho? Ele terá aprendido de você. Se os pais não tiverem paciência diante de provocações repetitivas, quanto menos os filhos. Disciplinando seus filhos corretamente, você está amando os seus netos. Seu dever não é ensiná-los a serem crianças aceitáveis, mas como serem adultos responsáveis, pois este é o ponto principal. Seja honesto. Você comprou o vaso em uma venda de garagem no verão passado e esse vaso estará em outra venda de garagem no próximo verão. Quem liga para o vaso? A criança viverá para sempre. A criança não é algo que você adquiriu ou que você se livrará em uma venda de garagem. O vaso é. Você não deve ensinar a criança a ser uma boa versão do que ela é. Ao contrário, você ensina seu filho a tornar-se o que ele deve ser. E você, o que será para o seu filho? Esse princípio não muda. Suponha que você esteja lidando com uma adolescente teimosa e pensando que arrumar essa adolescente é a meta do dia. O seu trabalho não é consertar a adolescente. O seu dever é modelá-la de modo a deixá-la apta a ser mãe. Algumas primaveras mais tarde, sua adolescente terá sua própria adolescente. Você não a está treinando para ser uma adolescente. Ela já sabe fazer isso. Você a está preparando para o dia quando deixar de ser uma. O mesmo acontece com os professores. Os planos de aula que vocês produziram e entregaram para a administração não são a verdadeira lição. A verdadeira lição é modelar Cristo para seus alunos, amando a Cristo e amando os alunos e o material. É isso que é ensino piedoso. Quando os alunos o veem interagindo com eles e com o material como alguém que ama Jesus Cristo, isso tem um impacto profundo. Se você está fazendo algo a mais, isso também tem um impacto, mas não um bom impacto. Também há ocasiões em que a imitação correta é superficial. É mais difícil impedir que seus filhos fumem se você fuma. É mais difícil impedir que seus filhos se irritem se você está constantemente bravo. Mas há uma outra maneira de abrir o caminho para a imitação sem piedade, mesmo que seus filhos nunca o vejam fazer algo errado. Lembre-se, Deus está presente e Deus vê que portas você está abrindo em seu lar, até mesmo as portas secretas, e quais fechaduras você está deixando abertas, até mesmo as secretas. Por exemplo, um pai com o hábito secreto de consumir pornografia não deve ficar chocado ao descobrir que seu filho passa pelo mesmo problema, mesmo que nunca o tenha visto. Ocorre que o pai, com isso, concedeu um tipo de permissão pactual. Ele está dizendo: nesta casa deixamos aquelas portas destrancadas. Não há problema na indiferença. Pecados secretos também podem ser imitados. Há uma profunda estrutura nisso tudo, a qual não podemos fingir que entendemos, mas é extraordinário como esse tipo de coisa acontece paralelamente, mesmo que nada seja feito abertamente. Quando oramos, pensamos ou meditamos sobre a criação de filhos, é tentador chegar ao final e dizer: bom, o amor é tudo de que precisamos. Curiosamente, tal redundância é de fato verdadeira, mas na verdade não da forma como os Beatles ensinaram. A Bíblia nos diz, em 1 João 4,8, que Deus é amor. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e a sua forma de amar está conectada maravilhosamente
e autoritariamente a absolutamente tudo. Em outras palavras, não há lugar aonde você possa ir nesse mundo em que o amor seja irrelevante. O amor sempre é relevante, pois Deus é amor. É nele que vivemos e nos movemos e existimos. Deus é quem ama, Jesus é o amado, e o amor entre eles é o Espírito. É no amor triuno que vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa que o amor é relevante em todos os lugares. Isso explica por que, se desconectamos o amor de qualquer coisa que estejamos fazendo, o resultado é fracasso espiritual. Mesmo que eu tenha dominado todas as técnicas paternas e maternas, se não tenho amor, nada sou. O ensino piedoso, a formação de caráter e o discipulado são simplesmente isto: amar a Deus e amar aquilo que você de fato concretiza na presença de outras pessoas, as quais você também ama. Ame a Deus, ame o que você está fazendo e ame quem o está fazendo com você. Fazendo isso, Jesus estará presente. Do contrário, não importa se você disser, vamos esquecê-lo, afinal de contas, tem uma lista de afazeres. Você deve fazer o que faz em Cristo. Imagine um pai e um filho em frente a um tronco de madeira inteiro. Qual a responsabilidade do pai? É pegar 2 machados, dar um deles a seu filho e amar a Deus e amar uma manhã repleta de madeiras cortadas e fazer isso ao lado do seu filho, a quem ama. Isso é o que a criação de filhos piedosos significa. Ame a Deus, ame o que faz e ame as pessoas que Deus colocou em sua vida. Isso retira a necessidade de correção? Não. Você deve mostrar como segurar o machado e não o deixar que o manuseie com descuido. Correção, disciplina, ensino, mentoria, tudo isso deve estar presente, pois você ama Jesus, pois você ama a madeira e porque você ama o seu filho. Isso é o que você deve fazer.